Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais esta terça-feira para o encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos neste momento a dar continuidade à leitura da obra A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Hoje, sob a orientação do nosso querido professor Marcos Castro, que desde já agradeço. Obrigada, Marcos, pela sua entrega, pela sua disponibilidade em nos orientar nesta leitura. Temos também como leitora a Helena Júlia. Obrigada, Helena. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. E suponho que está tudo. Marcos, passo agora para você, por favor. Obrigado, Manuela. Muito boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui conosco, nosso encontro. E eu fico à disposição de vocês aqui para que a gente possa prosseguir com a leitura e talvez trazer alguma clareza aí, se for necessário. Então, nós já temos, né, a nossa leitora oficial hoje, que vai seguir conosco. Então, Helena, se você quiser começar, se não tiver nenhum algum aviso, Manuela, podemos começar. Sim. Vou começar. Sami, quando você faz essas audiências públicas, elas são feitas num auditório? Você aluga um espaço para isso? Em geral, faço no salão do júri. Quando tem vara criminal ou vara do júri, geralmente tem um salão do júri. No interior, em cidades menores, é só um fórum. É um fórum só. E continuo fazendo no salão do júri até hoje. No entanto, atualmente tenho disponível uma sala para constelação com até 20 pessoas. Às vezes, durante uma audiência, quando percebo que nos encontramos num entrave ou quando alguma das partes me pede, suspendo a audiência para realizar a constelação na mesma oportunidade. Aliás, alguns advogados que sabem que trabalho assim têm se mostrado receptivos às constelações e chegam a pedi-las. Por isso, às vezes constelo na hora, suspendo a audiência e vamos lá para a sala. Depois retornamos apenas para lavrar a ata e, se for o caso, designamos nova data para a continuação da audiência. Mas as constelações coletivas precisam de um espaço maior? Ou elas também podem ser realizadas no salão do júri? São realizadas no salão do júri, mas podem ser em qualquer salão. Não precisam necessariamente de uma infraestrutura específica. Podem ser realizadas em outro espaço que não dentro do tribunal? Sim, podem. Uma vez, por exemplo, foi marcada uma sessão de julgamento do júri para o mesmo horário em que eu pretendia fazer uma constelação no salão. Daí, pedi emprestada a sala de uma faculdade que ficava em frente ao fórum para realizarmos a constelação. Numa outra vez, a comarca abrangia uma cidade vizinha que não tinha fórum e fizemos as constelações na sala plenária da Câmara de Vereadores para facilitar o acesso das pessoas. Enfim, para realizar as constelações, basta um espaço físico, uma sala com lugar para as pessoas se sentarem. Em geral, um microfone é desejável por dois motivos: viabilizar que todos escutem o que é dito e também para permitir o controle mais eficaz acerca da ordem em relação aos momentos de fala de cada um. Atualmente, você faz essas constelações todos os meses? Tenho feito uma vez por mês, com processos de divórcios, alimentos e guarda. E para os casos de sucessões, de inventários, faço extraordinariamente, conforme a necessidade. Em Itabuna, já fizemos algumas. Havia alguns processos de inventário travados há muitos anos, e atualmente, essas ações de inventário estão todas fluindo bem. Nessa sala reservada ou em grupos também? Depende da quantidade de participantes.
Essa sala tem espaço para até 20 pessoas. Geralmente, os processos de sucessão têm bastante gente envolvida. Então, quando o processo não anda, é porque normalmente tem uma quantidade grande de herdeiros e o acordo é mais difícil. Às vezes, envolve filhos de outros casamentos, outros ramos de família, além dos advogados das partes. Nesses casos, é justificável a constelação. Aliás, qualquer processo pode justificar, conforme a necessidade. Mas quando se trata de inventários que não fluem bem, essa necessidade é ainda maior, porque os custos do processo parado são altos. E se não der certo, podem demorar anos. O prejuízo para essas famílias é algo incalculável, pois o patrimônio se deteriora. Por isso, geralmente, em situações assim, priorizo constelar. Tem funcionado bem, abrindo o caminho para o processo que estavam travados há muito tempo. Cuidados Helena, essenciais. eu vou fazer só pontuar algo aqui assim muito tranquilamente, né? Só porque está fechando também aqui esse capítulo. E eu queria só fazer uma anotação assim que eu percebo que às vezes, né, eu converso com algumas pessoas e tem essa preocupação assim, né, do espaço, o espaço muito grande e talvez em algum momento tem umas imagens assim de muitos representantes em uma constelação. E para deixar para vocês assim que cada vez mais o Bert foi chegando naquilo que é essencial dentro de uma constelação, sem a necessidade de ficar colocando tantos e tantos representantes, né. Então isso também, até para o espaço físico, não é que a gente precisa de um grande espaço para fazer a constelação em si. Claro que aqui, existem pessoas que estão envolvidas para estar nesse mesmo espaço, né, não necessariamente que vão participar ali da constelação. Mas eu queria pontuar porque vejo ainda pessoas preocupadas em colocar muitas pessoas dentro da constelação como representante, e isso muitas vezes gera distração, confusão e se perde de vista aquilo que é essencial. Então, nesse modelo que Bert veio passando para nós, cada vez mais assim, esse espaço poderia ser reduzido e também o número de pessoas, para que se olhasse realmente para aquilo que era o essencial dentro de uma constelação. E quando o Sam me dá esse exemplo aqui das sucessões, né, dos inventários, é muito interessante isso de que, é claro que é um custo alto, não é? Se esse processo fica parado, não anda, o que está acontecendo com esses bens lá fora, como está a gestão, não é? E esses valores que ficam ali paralisados. E é legal quando nós conseguimos olhar isso dentro de uma constelação para verificar por que esses herdeiros realmente estão ainda em guerra, né? Estão em briga. E quantas vezes, com relação ao patrimônio, nós falamos que esse patrimônio também traz uma informação, não é, que vem aí desse sistema, como ele foi adquirido, às vezes são empresas, não é, que o falecido deixou, e tudo isso leva adiante também essas informações do sistema. E se esse patrimônio ele não encontra aquele com quem realmente deveria ficar, ele vai se deteriorando. Ele não permanece, né. Quantas vezes também nós vimos herdeiros recebendo verdadeiras fortunas e esse dinheiro simplesmente vai, ele não fica, porque esse patrimônio não chegou naquele a quem deveria chegar, aquele que talvez mais sirva o próprio sistema. Só uma pontuação aí junto com vocês para a gente fechar esse capítulo. Marcos, aproveitando, vou fazer uma pergunta. Aqui, em alguns momentos, ele fala desse custo, né? Aí, assim, para a parte pública, o quanto é isso? Porque essa semana, de novo, o René compartilhou no perfil dele o assunto das PICs, né? Na, na área pública. E, de novo, lógico, né? Falar de constelação. Então, assim, aqui várias vezes ele citou, o Sami cita do quanto isso reduz custos, né?
Quando a gente pensa na parte privada, então, por exemplo, a pessoa está gastando com advogado, mas e para a área pública? Eu não tenho noção, não sei se você consegue falar um pouco disso para a gente? Então, você sabe que quando eu li aqui ele falando, eu também pensei assim a respeito, né? Foi porque é fácil de imaginar esse custo de um bem que está parado, né? De um patrimônio que não pode ser utilizado, usufruído. E claro que quando você infla, né, essa máquina pública, você dispõe de mais servidores e todos aqueles que precisam dar um andamento e acompanhar esse processo. Mas, sinceramente, eu não sei te dizer efetivamente o que o Sami, e se é que ele estava pensando desse lado, que ele gostaria de pontuar aqui como esse custo para a própria instituição pública, além disso que a gente vê, né? Essa questão da quantidade de processos que nós temos ali, que demandam mais e mais, inclusive pessoas e todo um aparato judicial para dar conta disso. Eu não sei se ele está se referindo também a isso ou mais alguma coisa. Então, eu também não sei te dizer nesse momento. Se Entendi. alguém souber, Ronaldo, que também trabalha, ou alguém que tem alguma ideia, pode ficar à vontade, por favor. Eu imagino que também tenha que dispor de espaço, né? Esses processos, por exemplo, até para guardar, ou quando tem essas audiências, eu creio que tem, né? Essa parte de aluguel, né? De Isso, guarda dessas coisas. toda essa movimentação, né, nós temos um custo. Hoje em dia, né, ainda temos processos físicos, né, muitos processos físicos, mas também caminhamos para os autos digitais, né, de fazer a digitalização de todo esse acervo. Essa é uma meta aí, assim, para que esses processos sejam digitalizados. Mas esses custos, eles existem. Né? E quanto maior o volume de processos, então se você vai Uhum. digitalizar, e se você vai contratar uma empresa terceirizada, você vai pagar por isso. Como você disse, se você não tem espaço para armazenamento desses processos, você precisa, né, de alugar um espaço ou algo parecido. Tem processos, gente, tem processos assim que são muito grandes, sabe? É processo assim com 100 volumes, 150 volumes, que quando a gente está trabalhando e tem desses processos, e geralmente esses processos já ficam reservados ali, que o advogado fala assim: desejo fazer carga desses autos. A gente até arrepia, não é? Porque normalmente o que a gente faz? A gente deixa os 2, 3 últimos volumes que estão tramitando, mas às vezes chega um advogado novo no processo e ele quer levar todo o processo. Imagina você ter que ir atrás aí de onde está esses 100 volumes, prepará-los para fazer carga. Eu já tive processos assim e que de vez em quando eles resolviam sair da secretaria. Mas eu acho que também tem isso que você está colocando aí, tem todo esse aparato. O aparato judicial não é barato, né? Você manter isso e manter assim de uma forma ainda desnecessária, né? De um processo que você tem outros meios que você pode caminhá-lo para uma solução, ao invés de ficar 5, 10, porque tem inventários que fica 5, 10, 20, 50 anos. 50 anos e não se resolve. Então, realmente isso fica muito caro, tanto para as partes envolvidas ali, quanto para a própria justiça nessa questão da manutenção e de tudo que precisa aí para esse processo ir adiante. E esses processos, por exemplo, esse custo não é repassado para a pessoa, né? Esse é o governo que banca, né? É a parte É, pública que banca isso. Pelas aí coisas fica que da instituição. pelas coisas que você pontuou, então dá para ter uma ideia que realmente quanto mais tempo demorar o processo, mais caro vai ficando mesmo. Vai ficando. Mas eu Porque acredito até que tem a... mais coisas que nós não estamos Sim, sim, sim. assim Não, aqui, é né? Porque se que a gente for conversando, vai aparecendo assim, sabe? é, Talvez eu não esteja visualizando aqui. não, é que eles sempre batem nisso, que a gente está tendo, por exemplo, para as constelações ou para Pix, né, que é um custo que não deveria ter, né, que está demandando dinheiro da parte pública. Mas se a gente está reduzindo, por exemplo, os processos ou até a questão de saúde, né, você vai gastar de um lado, mas vai economizar do outro, né? O custo-benefício, eu entendo que no geral é melhor, né? Ah, com Não, só para certeza. entender a parte. Se a gente consegue, né, Sobre, realmente chegar sobre essa num. questão da saúde, eu posso dizer, a cada R$ 1 investido, você tem 2 de economia, né? Não na doença, investir na saúde, né? Sim, Na sim. prevenção.
E isso que vocês trouxeram, com certeza, não é? Das PICs. Eu não tenho acompanhado essa questão desses gastos efetivos, porque se fala tanto, mas em vários locais onde eu sei que ainda o pessoal atua, está fazendo de forma gratuita. Então eu não sei realmente como é isso. Tem alguns estados que eu sei que tem uma regulamentação, inclusive para o pagamento, mas em vários deles isso é feito de forma gratuita. E aí, só estendendo, né, a questão de gastos, porque um processo, ele não fica só ali naquela localidade, mas existem vários recursos, né, várias oportunidades de recursos, então você não movimenta só ali, você acaba movimentando outras localidades, né, outras subseções, órgãos superiores com esses recursos que vão e vêm o tempo todo. Então, realmente, quando a gente vai pensar assim, tudo que gira dentro da máquina judiciária é algo volumoso mesmo e que demanda também custos, gastos, né? Eu Agora, esse que você me gostaria, posso fazer uma perguntou... contribuição? Pode, por favor, Eurico. Olha, eu não sei responder em termos de custos, né? Mas quando eu iniciei o trabalho com a justiça restaurativa, por exemplo, eu tive acesso, e é livre o acesso para todo mundo. O CNJ, ele tem algumas estatísticas que são muito interessantes, né? E uma que eu achei muito interessante do CNJ, já é antiga, já não é nem atual, mas trazia a informação assim, que 2/3 da população brasileira, ela é parte em algum processo judicial. Então, aí dá para vocês terem uma dimensão, talvez, aí, do quanto movimenta tudo isso. Então, tem essa estatística que já é antiga, já do CNJ, que existe 2/3 da população brasileira, ela é parte em algum processo judicial. Então, aí dá para a gente ter uma dimensão do custo todo que isso deve gerar, não só também com a digitalização, também, ou mesmo com arquivamento, com processo físico também, né? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos. Eu nem sei se fala em termos de custo, mas em termos de partes, de processo, tem... O CNJ, lá no site do CNJ, tem algumas estatísticas bem legais para a gente olhar para isso. Obrigado, Eurico. Você sabe que teve uma vez que eu escrevi um artigo para o TRF, numa parceria com o CNJ, mas eu não vou lembrar de cabeça agora. E eu falei um pouquinho sobre isso porque eu fiz algum paralelo com relação à população brasileira e a quantidade de processos. Então, realmente era algo assim que chamava a atenção, né? E eu estava pontuando justamente ainda assim que se a gente imagina que esse que vai até o Poder Judiciário, né, dentro desse olhar sistêmico, leva tantos outros junto com ele, né, que estão ali em ressonância, que estão em conexão e que também, de algum modo, fazem parte daquela relação, olha o quanto se chega ao Poder Judiciário, o quanto de demanda judicial nós temos em comparação com a própria população brasileira. Eu lembro que era algo assim. Eu acho que eu não queria falar números, mas era a cada 2 ou 3 habitantes, assim, teria um processo. Mas eu não vou falar isso agora porque realmente já faz um tempo, esse artigo aí já faz um tempinho. Mas é alto, viu? É bem alto quando a gente vê. Aí, e depois eu fui fazer ainda algo muito rápido com relação ao assunto. E em várias localidades o assunto que era predominante era o dano moral. As pessoas se sentindo lesadas de algum modo ou ofendidas moralmente. Só uma observação também. Posso continuar? Pode, Helena, por favor. Cuidados essenciais no direito sistêmico. Clientes perigosos. Agora eu quero conversar sobre o tema clientes perigosos. Segundo observações em sua vida profissional, quem são esses clientes perigosos? Dani, eu comecei a prestar mais atenção nisso a partir de algo que o Bert Hellinger percebeu, mediante um longo processo de observação em seu trabalho. Ele dizia: eu não trabalho com vítimas. Vítima, nesse contexto, não é exatamente a pessoa que foi vítima de um crime,
Também não se refere à pessoa que foi de fato vitimada por um crime ou uma conduta ilegal, abusiva de alguém, por exemplo. Nessa fala, ele se refere àquelas pessoas que vivem se portando como vítimas, ou seja, são pessoas que adotam a atitude de viver apontando culpados, aqueles que jamais se responsabilizam por nada do que lhes acontece. É óbvio que uma pessoa que se mantém com esse tipo de comportamento jamais poderá crescer emocionalmente. Podemos citar como exemplo disso a seguinte situação. A pessoa senta ao seu lado, na qualidade de cliente, e começa com o seguinte discurso: Ah, fui vítima do meu pai, que me abandonou, e minha mãe também nunca me deu atenção. Fui sempre a excluída da família, pois era a única pessoa que insistia em fazer tudo direito. Na escola, sofria bullying e blá, 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 blá. Então você pergunta, e você contribuiu de algum modo para que isso não desse certo? E houve a seguinte resposta: Ah, fiz de tudo para dar certo, inclusive já fiz até terapia disso e daquilo, mas também não funcionou, porque um terapeuta não conseguia me compreender e o outro só me enganou. Depois tentei fazer constelação, mas só serviu para agravar ainda mais minha situação. Quando reclamei, o terapeuta parou de responder minhas mensagens. Contratei um advogado, mas só ele me enrolou e etc. Ou seja, todos estão errados, menos ela. Não tem troca, nem relação aí. Obviamente que existem diferentes graus de comportamentos vitimistas. E é claro que, aqui, se tem um exemplo extremo de alguém que se coloca na total condição de vítima, ainda que várias pessoas tenham tentado lhe auxiliar. Mas há muitas pessoas que se portam a si mesmo. Quando Bert Hellinger, em seus seminários, se dispunha a atender alguém e a pessoa mostrava um comportamento desse tipo, ele costumava dizer algo como: Eu não posso trabalhar com você. Por favor, volte para o seu lugar. Houve vezes em que isso ocorreu. Ele olhou para a pessoa e falou: Você é uma pessoa perigosa. Você se comporta como vítima. Então, Hellinger se dirigia ao grupo e explicava didaticamente: O que vai acontecer se eu trabalhar com ela? Vocês viram quantas pessoas tentaram ajudá-la. Ela acusa todas que tentaram fazê-lo. Se eu tentar ajudá-la, quem será sua próxima vítima? Por isso, não me envolvo nisso. Não trabalho com vítimas. Aqui não posso ajudar. Bert Hellinger era mestre em reconhecer quando não se tratava de um verdadeiro pedido de ajuda, mas de um jogo, e dizia: Não entre em jogos. Uma de suas frases marcantes era: Uma vítima não procura ajuda, e sim aliados. Existe também esse tipo de situação no âmbito do judiciário? Ah, sim. No judiciário nós temos esses fregueses. São aquelas pessoas que retornam ao judiciário compulsivamente com acusações e queixas contra outras pessoas ou empresas. Pessoas que não assumem responsabilidade pela própria vida, nem admitem que as coisas são como são. É um padrão de vítima, o mesmo tipo que aparece para o terapeuta. É bem frequente observar esse tipo de comportamento no âmbito do direito do consumidor e do direito trabalhista, mas também pode acontecer no âmbito familiar, penal ou outro. Por exemplo, no direito trabalhista, esse tipo de cliente está sempre entrando e saindo de empregos. E cada vez que sai de uma empresa, entra com uma queixa contra a empresa. Ou então, essa pessoa está sempre envolvendo em brigas. E sem deixar de se considerar que a empresa ou a outra pessoa citada nesse tipo de queixa possa sim ter alguma responsabilidade, não podemos também deixar de observar o padrão comportamental desse tipo de cliente. É frequente ocorrer de, também, a empresa ter um padrão oposto e complementar a dessa pessoa, o de quem desrespeita renitentemente os direitos dos trabalhadores e dos cidadãos.
Por isso, sempre é bom lembrar, cada caso é um caso. Estamos falando aqui de alguém que se comporta como sendo uma eterna vítima de tudo e de todos. Esse é um cliente perigoso. O advogado também deve ter cuidado com ele, pois também pode ser vítima de suas queixas. Como lidar com esse cliente no judiciário? Porque não se pode fazer simplesmente o mesmo que Bert fazia, se recusar a atendê-lo e determinar que ele volte a sentar o seu lugar, não é? De fato, no âmbito do judiciário, deve ser respeitado o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça, previsto na Constituição Federal. A parte tem direito de ingressar com ação e de esta ter seu trâmite regular e um julgamento conforme lei, e deve ser responsabilizada em caso de má-fé e arcar com o ônus em caso de sucumbência. O tratamento deve ser como dispensado a todos os cidadãos, inclusive com o direito de provar o que alega. Porém, se estivermos falando do que cabe a um advogado, ele terá que descobrir como lidar e atender ou não esse cliente, sabendo tratar-se de alguém perigoso. Afinal, é alguém que tem padrão comportamental de vítima. Para ele, tudo dá errado e a culpa é sempre dos outros. Então, se em todos os capítulos de sua vida até agora tudo deu errado e sempre a culpa foi dos outros, com quem a pessoa se relacionou, qual será o próximo capítulo? Se o advogado não conseguir obter o resultado que esse cliente pretende, o que é bastante provável, este advogado será o próximo acusado dele. Ok, Helena. Essa parte é bem interessante, né? Isso, então, não é só no judiciário, essa questão da vítima, e aí colocar aqui de uma forma clara, né, que existem, sim, vítimas, né? Pessoas que foram exatamente com essa palavra, vítimas de crime ou de algo, mas o que Hellinger trazia para nós era justamente essa vítima desses jogos, o que nós chamamos dos jogos psicológicos, né? E elas estão sempre ali presentes nesse papel. Mas mesmo apresentando-se nesse papel, é bom lembrar que a vítima, ela não está somente nesse papel. Quando olhamos para os jogos, né, que aí nós temos aquelas três figuras já conhecidas, do perpetrador, da vítima, do salvador, eles se alternam nesses papéis. Eles se alternam. Então, ora vítima, ora perpetrador, ainda que de forma bastante sutil e até inconsciente. Então, por que não trabalhamos com essas pessoas e que estão nessa condição? Elas não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade. Elas não querem olhar para algo que também seja delas. Elas querem encontrar os culpados. Elas querem aliados e culpados pelo próprio infortúnio ou infelicidade. E isso não vai levar a nada. Ali não. Dentro desse jogo, não. Então, por isso que Hellinger realmente fazia isso até com certa constância, quando identificava que aqui não tem jogo. Ali ele não prosseguia. Eu me lembro uma vez que nós estávamos num seminário de supervisão com Hellinger. Isso foi em 2014. Eu lembro porque eu lembrei semana passada desse seminário de supervisão. E o Hellinger perguntou, né, quem tinha pergunta, alguma coisa assim. Aí uns 4, 5 levantaram a mão. E eu fui um desses que estava ali. E eu fui o último. Eu fiquei ali por último. E aí quem já participou sabe como era assim, ficam as cadeiras ali na frente. Aí você senta, ocupa aqueles lugares. Aquele que está por primeiro vai, né? Tem a intervenção, aí ele vai levantar da cadeira, vai o segundo, e você vai chegando mais próximo, né? Então imagina o coração como fica. E todos esses que estavam à minha frente, um foi fazer a pergunta, falar alguma coisa assim, mas imediatamente ele começou a dizer. E o Bert só disse assim: volte para o seu lugar. E não tinha mais espaço para mais nada. A pessoa, né, leva aquele assim, e vamos ver como isso chega para ela, porque vocês podem imaginar
como é uma pessoa receber isso e ali dentro de um seminário cheio de gente, e se for uma vítima, é mais um que ela vai continuar acusando, ou isso pode trazer um grande movimento para a vida dessa pessoa. E foi o segundo, e o Hellinger olha e fala assim: a minha resposta é não. Volta para o seu lugar. Eu só estava vendo que estava chegando a minha vez. E aí pulando a cadeira. Aí foi mais um outro, e ele falou exatamente assim: deixe de jogo. Acabou o jogo. Isso voltou para o seu lugar. E aí eu comecei a fazer uma pergunta para o Hellinger, assim, um comentário do que ele tinha falado antes. Aí ele começou a falar assim para mim: o que eu faço agora? Agora eu me retiro. Aquele meu coração quase veio na boca, né? E eu falei: nossa, eu também. E aí ele disse assim: agora eu me retiro para um outro lugar, de outras forças. E aí a gente estava falando dessa força eterna superior. Hellinger ficou um tempo ali e depois teve todo o desenvolvimento ali junto comigo, que foi algo muito marcante na minha vida, até hoje. Então, o Hellinger realmente não trabalhava com as vítimas e oferecia também um modo para que elas pudessem pensar um pouco de como é a sua contribuição em meio a tudo isso que foi apresentado como culpa do outro. E realmente até hoje, assim, quando chega cliente que a gente está colocando aqui como perigoso, né, que quer transferir essa responsabilidade, que quer deixar na mão, né, falar assim, ó, resolve aí para mim. Às vezes você pergunta assim, você deseja olhar para isso? Você, vê aí, se você quiser, né? Então não tem comprometimento algum com aquilo que está ali. Então você vai trabalhar de que jeito? Né? Isso não vai levar a lugar algum, senão a mais acusação porque você não fez aquilo que esse cliente gostaria que fosse feito. Geralmente é isso que acontece. Ok? Só vou fazer um comentário. Eu sempre considerei, né, esse assunto muito sério, constelação familiar, muito responsável, né? E agora, com esse trecho que eu li, a gente vê que o quão sério é, né? Porque quando você está no seu consultório particular, sei lá, você pode, vamos dizer assim, se esquivar. A pessoa, você percebe que é uma vítima, você fala, eu não tenho horário, né? Ou até, de repente, se a pessoa pagou, você fala, não vou trabalhar com você, você devolveu o dinheiro, mas e no ambiente público, né? Porque tem situações que, independente se é na vara, né, criminal, sei lá, mas tem situações que você não pode fazer isso realmente, né? E olha a responsabilidade. E aqui no ambiente público você está se referindo a um trabalho de constelação familiar no ambiente público ou às atividades próprias das instituições públicas, o juiz, o servidor, só para eu entender um pouquinho melhor onde você está olhando isso daí. Primeiro, eu olhei como facilitador, né? Alguém que fez a formação, agora eu vou aplicar isso no ambiente público, né? Seja na área médica, seja onde for. É sério, né? Sim, sim. E hoje as formações tem muitas que são. Eu até outro dia vi uma mulher falando que era 2 dias, eu acho. Aí esses dias eu vi, apareceu essa 2 propaganda dias para mim. a formação? 2 dias? É. Ah, Não, a formação por R$ 40, eu acho, uma coisa assim. Um curso. Aí outro dia apareceu, eu falei, gente, é verdade, eu achei que a pessoa estava, né, não estava falando sério. E apareceu para mim no Google lá, eu falei, meu Deus do céu. Então, a responsabilidade. não, é claro que, né, se falamos de constelação familiar, dentro daquela comparação de que isso se trata de uma cirurgia na alma, então a gente já vê o quanta seriedade existe nisso e quanta responsabilidade. Dentro das instituições públicas aqui, como o Sami fala, né, essa inafastabilidade do poder judiciário, então é garantido esse acesso ao poder judiciário. Isso foi uma evolução também, né, porque lá atrás quem tinha
acesso ao poder judiciário, isso era muito caro, quem poderia pagar, e aí veio essa conquista da assistência judiciária gratuita, mas com isso também uma enxurrada de processos, né, uma enxurrada de demandas, e que muitas delas poderiam ser resolvidas fora do poder judiciário. Então você vai dar uma resposta para essa pessoa dentro do poder judiciário. A forma com que você vai dar essa resposta, você tem a sua independência, a sua autonomia. Você não se vincula a essa pessoa no sentido de, agora eu preciso agradar essa pessoa porque ela veio aqui no Poder Judiciário. Da mesma forma com a constelação familiar. Quem é que prossegue no trabalho com essas pessoas? O Salvador. Aquele que quer salvar essa pessoa de algo, porque ainda também tem um grande ponto cego em si e no seu próprio sistema. E quer fazer algo por esse outro, ou mostrar algo para esse outro, que esse outro no momento não quer enxergar, não quer ver. E por isso que não vai adiante, não com a responsabilidade e a assunção dessa responsabilidade e consequências daquilo que foi mostrado. Então, realmente, não fazer uma constelação pode ser a grande constelação, a constelação da vida daquela pessoa. Nesses casos que eu falei aqui, um auditório e que você está ali, né, ao lado do Hellinger e vai querer levar um tema e ele olha para você e fala: volte para o seu lugar. Isso tem um efeito. E é bom que se diga assim que é notório esse efeito imediato na pessoa, e cada frase que o Hellinger falava também tem um sentido específico para aquela pessoa. E muitas vezes o Hellinger é mal entendido justamente por pegar uma frase solta, não é? E noticiar isso, olha, ele disse isso, ele disse aquilo. Mas naquele momento, para aquela pessoa, fazia todo sentido para esse despertar. E às vezes isso é muito duro. A frase em si é dura. Eu estava, por exemplo, agora em um curso, em algum momento estava com alguém que também estava nessa dimensão aqui, não, vê aí. E não é assim que funciona, né? Transferindo para o facilitador, faz aí. Eu falei, não, nós não precisamos fazer nada, não é? E como estávamos num curso de formação, era a parte prática, nós seguimos assim. E quem estava trabalhando era o representante, não aquele que estava ali do lado. Em algum momento, esse que estava do lado, diante desse descompromisso, eu disse para ele, porque chegou numa parte assim que precisava realmente trazê-lo para uma seriedade, e algo que ele ainda não estava enxergando, eu disse: quem você desejou matar, o seu pai ou a empresa? E se você pega uma frase solta dessa? Falou, é loucura se você pegar uma frase solta. E na hora isso trouxe totalmente aquela pessoa para uma realidade. E qual foi a resposta dele? Eu quis matar o meu pai. E aí ele começou a se dar conta de algo que estava sendo levado até então diante de uma brincadeira para algo bastante sério. E que a partir daquele momento tomou o peso e a seriedade e a responsabilidade que aquilo deveria ser olhado desde o início. Então eu falei isso por conta dessas frases soltas também, que de vez em quando a gente vê aí e que soltam como se o Hellinger tivesse falado isso ou aquilo, e que fez grande sentido naquela oportunidade para aquela pessoa que estava ali. Sim, muita responsabilidade, Helena. A Mônica quer fazer uma pergunta, alguma coisa? É que apareceu a Mônica aqui para mim. Marcos, eu recordo que o Bert chegou a falar que a melhor ajuda, entre aspas, para a pessoa que se apresenta como vítima é frustrá-la exatamente dessa forma. É dizer-lhe que não trabalha com ela. Portanto, a primeira ajuda é frustrar a intenção dela. Exatamente. Né? Tirá-la desse plano que já está formatado, né? Inclusive na Sim. cabeça. E aí poder, então, realmente olhar de uma forma mais ampla. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em um seminário no México, eu estava com uma amiga,
E esse seminário foi grande no México, a gente estava em mais de 1000 pessoas, e ela subiu para fazer uma pergunta para o Hellinger. E o Hellinger olhou para ela, ela começou a falar, e ele só disse isso, assim, deixa de jogo e volte para o seu lugar. E era amiga muito próxima, né? E por um instante depois, o que ela foi buscar? Foi buscar alguns aliados, né? Nossa, você viu o que ele falou comigo? Bem esse papel aqui, né? Mais um, assim, que vai acusar mais um e mais um. E se você entra nesse jogo, é só uma aliança para ficar nessas acusações e que não vai movimentar nada nessa pessoa. A partir do momento em que você também se retira disso, essa pessoa pode perceber qual é o passo que ela precisa dar. Esse é a chave, porque daí tem uma decisão. Qual é a sua decisão e como você vai caminhar com isso agora? O Ronaldo levantou a mão. Só queria fazer um comentário. Eu comecei a estudar constelação em 2020. E até 2020, eu fui 10 anos coordenador do PROCON. E mesmo sem conhecer essa questão da vitimização, dessas coisas, a pessoa chegava lá e queria transferir para mim o problema dela. Eu pegava, parava, olhava assim para ela, falava assim para ela, olha, eu só estou aqui para tentar te ajudar. O problema é seu, não meu. Né? É seu o problema e não meu. Eu só estou aqui para te ajudar. Agora, se eu puder te ajudar dessa forma, tudo bem. Se eu não puder, eu não posso fazer nada, porque eu não posso aceitar que você transfira para mim o seu problema. Eu já dizia isso. E quando eu comecei a estudar em 2020, eu falei, nossa, olha, uma atitude, né, com uma visão que eu não tinha conhecimento assim da, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar sobre a vítima. Vocês já perceberam que quando você chega para alguém, para algumas pessoas, a pessoa, como é que você está? Você fala, hoje eu estou com dor aqui, eu não sei o que aconteceu. A pessoa fala assim, nossa, conta para mim o que foi. E a conversa se prolonga e vai longe a conversa. Mas você chega para a pessoa e fala assim, como você está? Não, eu estou muito bem. A pessoa não pergunta para você por que você está bem, né? O que aconteceu de bom com você, né? As pessoas atraem, elas querem vítimas para se relacionar. Eu acho que é por aí, né? Podemos dizer que existem sim pessoas assim, não é? Quantos nesse papel do salvador e que se sentem bem porque estão oferecendo algo, né? Isso de algum modo deixa grande a pessoa que dá algo, que oferece algo, né? Essa importância toda. E é tudo dentro de uma superfície muito rasa. E se a gente for olhar isso em profundidade, na verdade, ele também suga a energia desse outro e se alimenta dessa energia. E é por isso que o Hellinger às vezes falava do vampiro, esse que está sugando a energia desse outro para se manter. Mas claro que existe, e claro que no sofrimento, né, essas pessoas recebem algum afago e alguns ficam nisso, porque sustentar essa felicidade muitas vezes é dentro de uma posição mais isolada, mais separada, e no sofrimento tem todo o afago, todo o carinho. A gente fala assim, olha, tem todo aquele coro, né? Porque quando alguém começa assim, hoje eu acordei, não estou muito bem, estou com uma dor nas costas. Aí vem outro e fala, nossa, e eu então, meu joelho, não estou conseguindo andar. Aí vem o outro, nossa, eu também caí, e aí começa, né? Então a gente fala assim que é preciso sair do coro. Quem usava essa expressão, sair do coro, foi uma grande amiga, a Úrsula. Ela já é falecida e ela traduziu por bastante tempo o Hellinger no espanhol, mas também em algum momento fizemos até um módulo juntos aqui na pós-graduação no Brasil e ela falava justamente isso, assim, é preciso sair do coro, porque o coro se forma rapidinho, né? Esse coro de coral mesmo, né? Que tem vários ali reclamando e contando e lamentando e aí passam horas sem se movimentar. Lembrei da Úrsula agora, querida. Conheceu, Manuela, a Úrsula? Sim.
Alguém mais gostaria de falar algo? Marcos, na profundidade, a pessoa que se encontra no papel de vítima, muitas vezes é alguém que não tomou o pai, não tomou a mãe, portanto não aceita o pai e a mãe. Poderá haver mais algum tipo de dinâmica associado a este papel de vítima? Ótimo, assim, que eu já digo para você, sim, poderá, né? E aí para isso a gente deve olhar justamente o que é que atua dentro desse sistema, para não ficar presos, né, fixo Sim, a uma informação apenas, porque pode ser isso, mas também outras informações que o próprio sistema traz, né, do que aconteceu antes dentro desse sistema e que está vinculado a essa pessoa que toca esse destino dessa outra. Agora, quando não tem esse tomar, não é, do pai, da mãe, que é contínuo e que a gente se abastece também disso, né, desse se entregar, receber, internalizar, fazer algo de bom, colocar isso em movimento a serviço, adiante, com essa força que eu recebo do meu pai, da minha mãe, é esse papel de vítima no sentido de estar sempre esperando algo desse outro. Nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente, porque ela ainda tem uma grande expectativa com o pai ou com a mãe de não ter recebido aquilo que gostaria. E se eu não recebi aquilo que eu gostaria desse homem, dessa mulher, eu exijo isso da vida como um todo. E aí é como se eu me retirasse desse fluxo amoroso da vida e entrasse nesse fluxo da culpa, da destruição e de tudo que me faz mal. Aí a vida é vista como algo difícil, ruim, quando a vida está ali disponível, pronto para oferecer tantas coisas bonitas para essa pessoa que não vê, porque ainda está esperando receber algo dos próprios pais e de todos aqueles outros que se aproximam dessa relação. Mas não vou dizer que é só isso para você. sim. Muitas outras dinâmicas, muitos outros aspectos de informações que estão presentes também dentro desse sistema. Ok? Obrigada, Marcos. Podemos continuar a leitura, então, Helena? Sim. Provavelmente por conta dos emaranhamentos do próprio advogado também. Em casos assim, o padrão não é só da vítima, há uma ressonância entre ele e as pessoas, familiares, empregador, médicos, terapeutas, advogados, juízes, que tentaram lhe ajudar, não conseguiram e depois foram acusadas. Cada uma delas conectou-se com a vítima e tomou as suas dores, sentiu pena e julgou como culpados os outros que fracassaram anteriormente. Se ela procura um advogado pedindo assistência para processar esses algozes, o que já é um julgamento, e o advogado acredita nesse julgamento, posicionando-se contra eles, estará ocupando o lugar do salvador dessa pobre vítima. Ou seja, o advogado estará fazendo exatamente o que os supostos algozes fizeram quando tentaram ajudar esse cliente. Seu destino será o mesmo e, em breve, será apontado como mais um dos algozes, quando o cliente procurar o próximo salvador, na verdade, a sua próxima vítima. Dirá então que o advogado foi o culpado por ela ainda estar com problemas, por não ter adotado a abordagem correta ou os devidos argumentos para garantir a vitória no processo, ou pelo fato de não ter se empenhado o suficiente, ser ruim tecnicamente, enfim. Esse cliente é uma vítima e continuará sendo, a não ser que esse se conscientize desse padrão e passe a autorresponsabilizar-se pela sua própria vida. Não é fácil disso acontecer, porque tem um preço considerável
reconhecer as injustiças e os danos causados devido àquela postura. Nas experiências consteladas acerca desse tema, você já conseguiu demonstrar para as partes que, no fundo, a vítima era o grande agressor? É possível visualizar esse tipo de dinâmica nas constelações. Assim, nos workshops de constelações, é possível que isso seja visto. Lembrei agora de uma vez que numa dessas constelações havia uma senhora que tinha um problema relacionado a uma ação contra um banco. Ela não conseguia destravar o processo ajuizado há muitos anos contra um determinado banco, no qual estava pleiteando uma indenização por invalidez. Acontece que, visivelmente, essa senhora não era inválida. Era, inclusive, uma pessoa bem jovem, mas acreditava que fazia jus àquela indenização. Durante a constelação, foi colocada diante da mãe. Não conseguia olhá-la nos olhos. Havia muito ressentimento. Sugeri que essa pessoa dissesse a seguinte frase: obrigada pela vida. Ela tem valor para mim. Mas a senhora não conseguiu dizer. Não conseguia agradecer a sua mãe. Era evidente que nela havia a presença de muita mágoa, muita raiva. Insisti que agradecesse a mãe. No entanto, respondeu de forma negativa, com um aceno de cabeça, dizendo: não, eu não sinto isso. Então sugeri que dissesse: eu prefiro continuar sendo vítima e sem ver valor na vida. Eu prefiro ser inválida. Neste momento, ela travou e disse: não, isso também eu não quero dizer. Então agradeça, eu disse. Aí sim ela repetiu: obrigada pela vida. Ela tem valor para mim. E imediatamente ela chorou e abraçou a mãe. Em seguida, estava respirando aliviada e disse estar se sentindo bem melhor. Então, é como se o processo representasse também algo anterior e essencial da vida dos clientes? Sim, por isso, nas constelações, costumo chamar alguém para representar o processo judicial. Então, observo se sua presença no campo possui alguma força, se ele promove algum ganho, porque com frequência a presença do processo no campo só atrapalha, promovendo distanciamento, revolta e, por vezes, enfraquecendo o próprio autor da ação. Às vezes, porém, o processo gera um movimento importante para a solução. Então, no caso daquela mulher, a exigência dela contra o banco era uma tentativa de provar para si mesma que o que recebeu da vida não era suficiente, não tinha valor para tornar-lhe responsável por si mesma. Por isso, se tratava de uma ação de invalidez. Ela estava tentando se rotular como inválida, que era a condição para que recebesse a indenização. O vínculo de uma pessoa com a própria vida está diretamente ligado à sua relação com a própria mãe. Quem não toma a mãe como boa, não toma a vida como boa. Então, cabem questionamentos. O que essa pessoa está, de fato, buscando? Qual o movimento fundamental a ser feito em sua vida? Qual seria o significado, o valor de uma indenização dessas na vida dela? Será que essa indenização realmente traria algum ganho, mais força, mais vida para a pessoa a que está reivindicando? Ou será que ganhar essa indenização seria, na verdade, uma grande derrota? Naquela situação, a questão não era entre aquela mulher e o banco. O processo significava apenas um grande sinalizador, mas a questão real era algo entre ela e a mãe. Não tenho conhecimento que aquela senhora fez depois disso, mas na constelação, no exato momento em que isso foi sinalizado e que ela conseguiu agradecer à mãe, relaxou e caiu em prantos. Havia uma pessoa representando o processo que saiu do campo nesse mesmo instante. Ele simplesmente se retirou e ficou óbvio que o processo não tinha mais qualquer função positiva para ela. Ok, Helena.
que vocês acharam disso? Vamos ver se tem algum comentário. Me surgiu uma questão. Aqui falando sobre, que você falou da tríade, né? De ter o perpetrador, a vítima e o salvador. E aqui ela fala da vítima ser, na verdade, o agressor, né? E conforme eu estava lendo, eu fiquei pensando na questão do salvador, porque eu sou uma salvadora. Estou aprendendo a lidar com isso. E aí eu me lembro de situações em que, tanto que a pessoa exige, que nunca é suficiente, chega uma hora que você tem que dar aquele basta. Então eu me via nessa explosão, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu vejo que também o Salvador, em algum momento, ele vai se transformar em agressor, porque de tanto você ser sugado, chega uma hora que você não dá um berro, né? Então, muitas vezes, eu me vejo hoje eu percebo isso, que a minha forma de era esse berro, né? Hoje eu estou esperta e já vou dando os não, antes de começar a me Ó, desgastar. Então você já é uma salvadora que tem um nível de consciência já bastante elevado, não é? Porque Sou, não é fácil. E quem nunca? Quem não, nunca, né? Porque é justamente isso, assim, isso mostra essa, entre aspas, benevolência, não é? Essa bondade e toda uma doutrina de onde se seguiu, talvez dentro do próprio sistema, como se deve ser, não é? O bom, o mal. Mas essa sua percepção agora, assim, poxa, mas em algum momento vejo que eu vou explodir também, né? E aí, cadê o papel do bonzinho, daquela que aceita tudo e que vai salvar todo e todos? Não, eles vão se alternando nesse papel. E vai realmente o Salvador, em algum momento, ser provocado quando essa vítima começar, inclusive, com as acusações contra esse Salvador. Porque cada vez vai exigir mais e mais. E como você disse, chega um momento que basta, não tem como. E se você olhar na superfície, vai falar assim: poxa, mas agora essa pessoa se afasta de mim, eu fiz tanto por ela, eu fiz tanto. E olha como ela me retribui, olha que ingrata é essa pessoa. Porque tudo aquilo que foi feito dentro desse excesso e que reconhece esse outro como se ele não fosse digno para lidar com aquilo. E esse Salvador fosse o melhor e compreendesse e pudesse realmente apresentar um modelo de felicidade que aquele pobre coitado ainda não viu. Então veja que essa é uma ingerência na alma. E por isso que em algum momento essa ruptura vai acontecer e essa vítima vai começar a cobrar desse Salvador também exatamente aquilo que cobrava, por exemplo, dos pais, porque daí tem essa transferência de papéis. Muito bom essa percepção que você trouxe. E eu só queria comentar algo aqui com relação à constelação, que eu vejo assim, muitas vezes as pessoas querem entregar uma frase de solução. Tá? Identificar um movimento ali e você percebe que a cliente não olha para a mãe e você pede para agradecer. Não vai se isso não houver um reconhecimento do papel dela que ela está desempenhando antes. Então fica nessa resistência. E aí veja que o fato de quando se reconhece aquilo que ela não quis falar, né? Quando o Sami fala que, olha, então diga, eu prefiro continuar sendo a vítima e não dar valor nenhum para a vida, né? O que você fez aí para mim não vale nada, mãe. Eu não dou valor para a vida. Talvez isso tenha tocado, não sei o que aconteceu nessa cliente, porque aí se ela consegue reconhecer onde ela está, quais são essas, inclusive, acusações, julgamentos, não que isso precisa ser dito, tá? Mas quando consegue reconhecer essas imagens e esses julgamentos, e aí talvez sim esse próximo passo seja justamente o caminho aonde vai para a solução. Esse reconhecimento sempre nos leva além e nesse processo de solução. Então é muito muito bom assim. Queria pontuar isso com vocês. Cuidado, porque eu vejo as pessoas ansiosas em querer até resolver a própria constelação, não é?
e aí já querem apresentar logo uma frase que soluciona aquilo, e isso pode justamente causar um efeito contrário, de resistência e paralisar dentro dessa constelação, até que a pessoa se dê conta por si mesma de onde ela está e de quais são esses julgamentos e essas velhas imagens que ela precisa se despir. Ok, Manuela? Ok. Quer parar por aqui, Marcos? Isso é. Aí a gente para por aqui na página 264, então. É isso? 264. Ok. 264. Acho tanta graça vocês dizerem o 6 como meia. É o costume aqui. É, 264. tá tudo bem. Tá Tudo tudo bem, bem. gente? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Viu? A Cleusa tá por aqui, Vera, Mônica, o pessoal que tá quietinho aí, o pessoal do fundão quer falar alguma coisa, compartilhar alguma experiência, fica à vontade. Nesse pedaço que a gente estava lendo, né, tipo assim, me trouxe muita reflexão que é muito comum para a população brasileira esse papel de vítima, de chegar e delegar para o outro a responsabilidade que é dela. Tipo assim, você resolve para mim, você faz para mim. Ah, mas eu falo o que eu tenho, você faz. Então a pessoa não quer olhar para ela nunca. Ou assim, raríssimas vezes isso é muito comum no comportamento das pessoas, né? E quando você toma essa atitude de estar chamando a responsabilidade dela assumir, né, suas próprias dores, você é a chata e a ruim, né? Então, assim, isso é uma coisa muito comum, que nem eu costumo brincar assim, eles querem sempre a solução para tudo dentro de um vidrinho ou dentro de uma caixinha de comprimidos ou num pacotinho de chá. Eles não querem olhar para o que eles têm que fazer. Eles querem que o chá resolva, que a gotinha resolva, que o comprimido resolva. Né? E Então, um isso chá bem, assim, bem docinho ainda, não amargo de preferência, né, Cleusa? com certeza. Né? Então, isso é uma coisa que é comum. E eu não sei se um dia isso vai mudar, né? Nesse comportamento. Sim. É isso que você traz, assim, claro que tem culturas, né, diferentes aí com relação a lidar com isso, mas realmente aqui no Ocidente a gente encontra essa postura com bastante frequência, né, que se possa delegar para o outro ou acusar esse outro daquilo que é próprio. Obrigado, Cleusa. Eu gostaria de ressaltar que é preciso muito discernimento, né, para perceber se você está diante de uma pessoa traumatizada ou se uma pessoa traumatizada talvez tenha esse comportamento de vítima. Né? Eu acho que precisa... O Bert tinha uma estrada, né, de sabedoria para fazer essa leitura, né? Então, eu acho que é assim, bastante delicado a gente ter essa certeza de falar um não, porque realmente é o que vai ser o melhor para a pessoa. Então, eu penso que a gente precisa ter cuidado com isso, para não virar uma coisa banal. Ah, é vítima, não quer ser ajudado. Né? Então, me preocupa um pouco isso, disso ficar Muito meio bom. banalizado. Porque nem Muito sempre, às obrigado. vezes, a gente está à altura de ajudar o outro mesmo, né? O caso não é para a gente, né? E aí a gente pode falar, a gente não se sente capaz de falar ao outro que não quer ajuda. Então, eu penso que é preciso muito cuidado. Sim, Vera, muito obrigado por você trazer também isso, porque, claro, como nós falamos no começo, né, toda essa responsabilidade, e veja
o quanto isso já gerou a partir do momento que foi levado para dentro do judiciário, né? E talvez mostrado dentro do poder judiciário por pessoas que não estavam tão preparadas para mostrar isso. E realmente quando se fala, né, da vítima, tem que ter esse cuidado e tem que estar dentro de um centramento e nessa sintonia, né, com essa outra pessoa, para justamente não fazer isso que a Vera trouxe, como uma retraumatização nessa pessoa. E perceber se essa pessoa realmente está buscando esse auxílio. É um ponto de início, assim, né? Essa pessoa está buscando algo, e se está buscando algo, já está se movimentando em uma determinada direção. E aí vai também dos recursos que esse facilitador, que esse constelador possui para continuar ali sendo esse instrumento e não passar o comando para aquele outro que se colocou numa posição de vítima possa gerenciar. Então aí vem os recursos mesmo do constelador, do facilitador, mas realmente não é isso de banalizar. E agora eu vou sair falando não para todo mundo, porque um dia me falaram que o não poderia ser a maior constelação, né? Não é assim que funciona também. E isso também não é da nossa cabeça, pura e simplesmente, mas estar realmente aberto e nessa sintonia com tudo que essa outra pessoa também traz. Ela, olhar para ela e também para esse sistema. E aí, na dúvida, é melhor você realmente assim se distanciar, tomar o seu tempo, verificar algo antes de fazer alguma coisa simplesmente com base naquilo que você leu ou que um dia você ouviu uma frase que está nos livros. Isso pode ser muito perigoso, muito perigoso. Se os clientes podem ser perigosos, os consteladores também podem ser muito perigosos. Os facilitadores podem não atuar como facilitadores, mas complicadores de muitas situações. Então, isso vai daqui para lá e de lá para cá. Cliente perigoso e também aquele que se coloca na posição de ajudante pode se tornar também bastante perigoso. Obrigado, Vera. Marcos, às vezes esse não pode ser, dependendo da forma como é dito, pode ser aquilo que a pessoa precisa de ouvir no sentido de ser frustrada, e nós víamos isso com o Ellinger. Ele fazia muitas vezes isso naqueles seminários de vários dias, e depois, passado um dia ou dois, ele voltava a repescar essa pessoa. Isso aconteceu com frequência. E aí sim a pessoa já vinha com uma nova postura, já vinha com um novo discurso, porque algo nela já se tinha movido. Essa frustração inicial certamente a levou a interrogar-se e já algo se teria movido nela. E também a questão de que o facilitador pode atuar como um perpetrador também, dependendo da forma como faz esse não, como se nega a ouvir essa pessoa que vem no papel de vítima. Sim, exatamente. Podemos encerrar aqui, Manuela, Sim, sim, diante do nosso horário. sim, já estamos a ultrapassar. Então, muito obrigada, Marcos. E eu, pelo menos, ficava aqui mais um bom tempo a ouvi-lo. E este tema que é tão interessante para todos nós, porque todos nós temos, ou já tivemos, e ainda iremos ter estas facetas em nós, uma vez ou outra. Muito obrigada, Helena. Obrigada também a Vera, a Cleusa, o Ronaldo, a Mónica. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Obrigada e até para a próxima terça-feira. Muito obrigada e boa semana para todos. Boa Tchau. noite, boa Pessoal, um beijo no semana. coração.
Boa Tchau, noite. tchau. Com licença. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Com licença. Obrigada. Beijinhos para todos.